Olá, meu nome é Stephanie Mencato, sou advogada aqui em Foz do Iguaçu e meu projeto agora é organizar alguns vídeos falando sobre direito, relações internacionais, ciência política, sociologia. Cada dia será escolhido um tema e a gente vai discorrer sobre. Os primeiros vídeos eu me proponho então a trabalhar um pouco do direito de família. Vou fazer aqui uma introdução apenas ao direito de família. Então acho que dos primeiros tópicos a se abordar, qual o objeto dessa área, desse campo do direito, que vem a ser o direito de família. De uma forma um pouco mais geral, a gente pode definir como sendo a própria família. O que seria essa família? Então isso sim é um alvo de debate. Então o conceito de família. Nós temos desde correntes com a ideia de interpretação de família restritiva até um espaço de debate em que se vai buscar a compreensão de uma família ampla. Qual que é a diferença? Por que esse debate é importante? Ser essas escolhas sobre se utiliza uma interpretação restrita ou uma interpretação ampliativa vai determinar o número de pessoas ao qual o direito de família vai se aplicar e quem terá o seu direito resguardado. A família tem um longo histórico, eu não vou me ater aqui. A gente pode pegar o debate estritamente jurídico. Então, no Brasil se debateu o conceito específico trazido na Constituição Federal, que a família é a entidade familiar, é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O artigo 226 ele traz uma expressão similar a essa, e ele vai fazer com que a união civil entre homem e mulher tenha sempre facilitado a sua conversão em casamento. Do mesmo modo, a entidade familiar poderia ser formada por qualquer dos pais e seus filhos. Agora eu vou citar, na verdade, a doutrinadora Maria Berenice Dias. Ela fala que é necessário subtrair da família qualquer adjetivação ou substantivo e é preciso falar em famílias. Modernamente, nós temos outras estruturas familiares que se compõem muito além da própria ideia de um homem e uma mulher, casal e seus filhos. Nós temos outras formas de composição familiar. Buscando ampliar esse sentido e fazer com que a norma do direito se coadune com a realidade de vida dos indivíduos, o Tribunal Superior, no julgamento da ADI 4.277 da DPF 132, ele vai julgar o seguinte: núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informal constituído, ou se integrado por casais heteroafetivos ou por homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar essa expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidades cartorárias, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre duas pessoas adultas, mantém como Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Qual que é o ponto de força dessa nova interpretação sobre a legislação? É que, a partir desse momento, ali em 2011, os cartórios passam a poder reconhecer a união civil entre pessoas que de fato a têm. Não se limita aos requisitos legais e principalmente a ideia de ser um homem ou uma mulher a ser casados para que se tenha a família constituída. Eu acredito então que hoje a melhor definição do que seria o objeto do direito de família vem apresentado pela Lei Maria da Penha, e isso os doutrinadores vão utilizar também, de que a família, na verdade, compreende, ou deve ser compreendida, como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa, independente aí da orientação sexual das pessoas envolvidas. A família deve se basear muito mais em uma relação íntima de afeto. Isso vai fazer com que, por exemplo, hoje nós temos a possibilidade de pais afetivos ou padrastos serem indiciados e terem que arcar com responsabilidade quanto à pensão alimentícia de seus enteados, por exemplo. Vai permitir que casais homoafetivos, homossexuais, constituam uma união estável, constituam regularmente um casamento. E essas regras elas vão trazer diferenças de responsabilização e de proteção judicial ao longo do tempo durante as relações. As principais regras que vão tratar do Código do Direito de Família são no Código Civil, ali no livro 4, artigos 1511 a 1783, a Emenda Constitucional 66 de 2010 e os acórdãos aí da DPF
132 de janeiro, a DI 4.277. Seus principais tópicos, que a gente vai trabalhar agora no próximo vídeo, fazendo referência ao direito matrimonial, seria casamento, celebração de como casar, quem pode casar, como pode ser feito o casamento, quais são os efeitos desse casamento, quais os efeitos da anulação, como funcionam o regime de bens e partilhas, qual a diferenciação entre união estável, que é constituída sem essa formalidade, a questão do direito parental, da filiação, parentesco, quem tem direito à guarda, quem tem direito à pensão, quem tem responsabilidade, qual o grau dessa responsabilidade, e o direito assistencial, que entra exatamente nesse sentido do poder familiar, não só do pai para com o filho, mas também do filho para com o pai, e destes como os avós, enfim, indivíduos que compõem aí essa entidade familiar. Então, sobre esses tópicos eu vou abordar agora nos próximos vídeos.